Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta nessa aula agora, nessa videoaula. A gente está tratando de um assunto bastante complexo, né? Nós estamos falando agora sobre uma pesquisa quantitativa. Do jeito basicamente que eu venho dizendo para vocês, a maioria dessas pesquisas que acontecem na graduação são quase todas de cunho qualitativo. Tem se diminuído muito a questão da pesquisa quantitativa. Mas em função da dificuldade em questão de tempo, hoje é uma opção da maioria das instituições de colocar o TCC em apenas um semestre, faz uma coisa mais short, né, mais breve. E a pesquisa quantitativa realmente ela exige um tempo de aplicação maior, mesmo em função pela situação da amostragem, tá? Mas vou tentar sintetizar a pesquisa quantitativa, porque a gente vem tendo, assim, pessoas de fora, que não são alunos meus diretos, mas agora são alunos virtuais, e algumas pessoas até de Cabo Verde, Portugal, um alô para todos vocês aí que estão acessando a gente aqui, acessando a minha aula aqui. Vou falar um pouquinho sobre a pesquisa quantitativa, lembrando que não é uma videoaula apenas, do jeito que eu vou fazer simplificado aqui, que vai conseguir resolver todos os problemas. Então eu sugiro que vocês entendam o conceito de uma pesquisa quantitativa, entendo como é que se constrói a estrutura de uma pesquisa quantitativa, mas o mais importante, tá? O mais importante de tudo, use um bom livro e de preferência ter um bom programa de tratamento estatístico, a gente fala um pouquinho mais para frente isso aí, ok? A estrutura, ela não altera, seja ela qualitativa ou quantitativa, seja numa monografia ou num artigo científico, vocês vão sempre ter esses itens aí, ok? Então não podemos ficar perdendo tempo com isso aí. Qual que é o objetivo que eu tenho agora? Diferente da qualitativa, que eu só queria entender a concepção, a opinião de algumas pessoas, agora eu quero ter uma pesquisa que ela seja solidificada matematicamente, estatisticamente, e eu quero que, dentro de uma possibilidade matemática de desvio padrão, de erro, margem de erro, você vai dizer que esse resultado ele deve ser generalizado. Ele pode, mas na verdade ele deve ser generalizado para, vamos dizer assim, para a população estudada. Nós temos aí uma pesquisa quanto à abordagem quantitativa, óbvio. Mesma situação da qualitativa, ela vai ser exploratória, descritiva, explicativa. Ele passa também quanto aos meios bibliográfico, documental, experimental, levantamento. O estudo de caso nem sempre se aplica, existem algumas correntes que defendem que o estudo de caso só se aplica a pesquisas qualitativas. Então, muito cuidado na sua instituição, dá uma olhada com o professor de metodologia se ele aceita ou não, ou então busque de repente alguma teoria que comprove ou que dê sustentação para o uso disso aí, tá? E uma coisa que é importante também ser ressaltado, se você não sabe qual é a diferença de um e do outro, volta na minha videoaula anterior, que eu dei uma breve descrição de cada uma dessas aí, ok? Aí sim, entramos de fato na diferenciação da qualitativa para a quantitativa. A população, se ela não era importante na qualitativa, ela se torna definitiva e determinante numa pesquisa quanti, tá legal? Ou seja, ela é obrigatória apresentar o tamanho dessa população. Nós temos duas situações. Uma população finita é quando você sabe o real tamanho de uma população. Então, por exemplo, qual é a população de Belo Horizonte? Pô, você vai lá no IBGE e no censo você pega o número da população de BH. Então, ela é uma população finita. Mas se você me disser qual é o tamanho ou qual é a quantidade de microempresários no mundo inteiro, é meio complicado. Então, você não tem uma estimativa, você pode ter chutes aí estatísticos. Se você não tem como definir esse número com uma comprovação de fonte fidedigna, ela se torna uma população infinita. Aí você me pergunta, tá legal, Leandro, qual é a diferença de um para o outro? Pô, é legal, muito fácil. Com uma população finita, você tem fórmulas estatísticas para a população finita. Se você não sabe o tamanho da sua população, ou seja, ela é infinita, você tem fórmulas estatísticas para a população infinita. Ressalto dois autores, coloco lá na frente, mas, galerinha, tem um livro, toda instituição de ensino tem, Pesquisa de Marketing de Fausto Matar. No meu entender, na minha humilde opinião,
ele é o cara que conseguiu melhor descrever de forma simplificada as fórmulas matemáticas e estatísticas para esses dois tipos de população. A amostra é probabilística. O que significa isso? É uma amostra que tem que ser calculada. Não se pode ser chutada. Você tem dois tipos de amostra. Uma amostra aleatória simples, é mais comum, ou seja, todas as pessoas têm a mesma chance de serem escolhidas para poder fazer isso aí. A sistemática, você passa com uma série de tratamentos, ou seja, as pessoas são escolhidas sob um fator de repetição, intervalo fixo. Isso aí nós também temos aí N exemplos de ser colocados com isso. Uma amostra estratificada significa que a população está dividida em estratos também, ou seja, por isso que é chamado de amostra estratificada. E a amostra por conglomerado, você subdivide a população que vai ser investigada em grupos fisicamente próximos. Sejam eles homogêneos ou não. Então é uma questão muito de opção para você. Um exemplo muito claro que eu posso para você, você pode dividir por quarteirões, por bairros, por cidades, por regiões e por aí vai. Tá? Isso aí é uma situação que deve ser muito bem pensada em função da realidade, dos objetivos e da necessidade do seu, vamos dizer assim, da sua pesquisa, ok? Aí você fala, pô, Leandro, mas além disso, você me falou que são duas formas diferentes. Você tem o censo, cara. Se você tem 1000 pessoas, você vai entrevistar o censo. A margem de erro é zero, desvio é zero. Só que a gente sabe que só tem uma instituição no Brasil que faz isso, que é o IBGE. E é uma pesquisa que você não vai fazer isso em 30 dias, a não ser que a sua população seja muito, muito pequena, tá? Então, muita atenção nisso aí. Nós temos a coleta de dados, obrigatoriamente um questionário estruturado e fechado, ou seja, não se aceita perguntas abertas. Qual é o seu nome? Não, pô. Nós estamos falando que eu preciso transformar em dados que vão ser quantificados e depois vão ser tratados aí, por exemplo, numa regra matemática. Dentro desse questionário, nós temos perguntas dicotômicas, nós temos escala de itens e tem escala tipo Likert. Aí eu coloco para vocês alguns exemplos super rápidos. Escala dicotômica, duas, né? Sim ou não, masculino e feminino. Escala de itens, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, estou te dando itens. Nessa escala de itens você pode colocar N itens, você pode trabalhar com uma opção, marque apenas uma ou vários itens. Você pode solicitar o ranqueamento, ou seja, dizer, coloque de 1 a 10 qual é o seu fator de mais importância ou de menor importância. E nós temos a escala tipo Likert, que é a mais comum nas pesquisas de satisfação, né? De marketing. Aí você tem, eu coloquei 4 itens, deixa eu explicar o porquê isso. A escala tipo Likert, ela normalmente é de 3, 5 ou 7 pontos. Só que a minha experiência na coleta de dados diz que todas as vezes que você coloca uma pesquisa tipo perguntas tipo Likert ímpar, há uma tendência das pessoas marcarem ali no meio. E automaticamente, quando se marca no meio, a pessoa não consegue se mostrar se ela está satisfeita ou não. Então eu uso hoje uma escala tipo Likert de 4 pontos, porque se ela marca muito satisfeito ou satisfeito, ela está no grupo dos satisfeitos. Se ela marca insatisfeito ou muito insatisfeito, ela está no grupo das pessoas que estão insatisfeitas. É uma forma que eu tenho de saber de fato quem são as pessoas que estão satisfeitas ou não, maior grau com menor grau, e o mais importante, eu não consigo deixar o cara ficar lá em cima do muro lá. É uma jogada muito minha, é um trabalho muito meu, eu venho trabalhando isso lá. Eu vou ter uma videoaula que eu vou trabalhar análise de questionário para vocês verem a separação e tabulação. Não é agora, mas na próxima videoaula a gente trabalha. E aí nós entramos nas análises, nos tratamentos dos dados, nós temos análise descritiva, descritiva bivariada, aí nós temos análise com técnicas multivariáveis, eu coloquei cluster, fatorial, discriminante, por aí vai. Bom, essa parte exige uma explicação matemática para cada uma delas. Não vou entrar nesse métier, não vou ficar explicando essa parte. Sugiro fortemente que vocês busquem livros. Pesquisa de marketing do Fausto Matar não fala tanto, mas a introdução à pesquisa de marketing
de Naresh Malhotra. Trabalhe isso já, tá? Mas um pouco denso. É extremamente importante que você tenha, nesse momento, um programa de tratamento estatístico, como, por exemplo, um SPSS. É caro, mas algumas faculdades já têm isso instalado nas instituições. E você consiga, de repente, aí fazer o tratamento estatístico, mas de nada adianta você usar um programa para fazer o tratamento estatístico, usar uma técnica multivariada de cluster e não saber analisar isso. Então, antes de optar por isso, tenha o seu orientador do seu lado e, o mais importante, aprenda a fazer isso antes de tentar fazer qualquer situação. A minha estrutura aplicada é recomendada, aí vocês estão aí a quantitativa, descritiva, de campo, população finita, aleatória, simples, um questionário estruturado fechado, vou usar os 3 tipos de pergunta e eu utilizo a minha análise descritiva, que é claro, a minha análise mais simples a ser utilizada. E aí nós temos livros e autores. Na última videoaula eu indiquei Naresh Malhotra, nesse caso eu indico Fausto Matar, porque, conforme eu já disse anterior, esse livro dele ele é bastante sintético, ele tem um quadrozinho top de linha para ser utilizado, ok? Tá aí meu Facebook, nosso canal, inscreva-se para você ficar por dentro das atualizações das próximas videoaulas e vamos por aí, gente, o TCC está chegando ao fim. Logo, logo nós faremos uma pequena videoaula, uma explicativa super cheia de dica para você entender como é que eu faço a estruturação da tabulação de dados de uma pesquisa quantitativa, que é um pouco mais complicado que a quali é muito tranquilaça, entendeu? E depois vamos para análise de dados, conclusão, aí sim vamos entrar na introdução. Loucura, né? Mas é assim que a gente constrói um TCC. Até a próxima videoaula e a gente vai se falando por aí. Um abraço.